Hello everyone, how are you? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ravi, professor de língua inglesa aqui do Escola Online. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da semana 1 do terceiro ano do ensino médio regular. Nessa aula, nós vamos falar sobre leitura e interpretação textual, com base em alguns exercícios propostos pelo PET que vocês devem ter aí na casa de vocês, certo? A nossa aula vai começar já já, logo após a nossa vinheta. Então aproveita esse tempinho para já deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também nos seguir lá no Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Volto já já com a nossa aula. See you! E aí pessoal, tudo jóia? Como falei com vocês, estamos aí de volta e vamos dar início à nossa aula. A primeira mensagem que recebemos aí quando vemos o PET na parte da língua inglesa é essa mensagem que eu vou estar lendo para vocês aqui. Ó. Hello there! Nessa semana, leremos a história de alguém que trilhou um percurso de altos e baixos até chegar onde queria. Vamos também pensar em algumas metas que podem ser estabelecidas para que nós também possamos conquistar pouco a pouco, mas com muito planejamento. Animados? Vamos lá! Ele já nos propõe alguns exercícios assim logo de cara, querendo, né, as nossas respostas. Então, vamos a ela. Na primeira questão, nós temos o seguinte: leia a frase a seguir e responda. O que a frase "No easy path to success" quer dizer? Né, nós temos a imagem ali escrita "No easy path to success", que significa não há um caminho fácil para o sucesso. E ele te pergunta, né, o que quer dizer. E aí, vamos lá. Perguntou em português, resposta em português. Perguntou em inglês, resposta em inglês. Então, a resposta aqui que nós tivemos foi: a frase no easy path to success quer dizer que não existe um caminho fácil para o sucesso. Independente das escolhas, será necessário muito trabalho e esforço para se alcançar uma posição de sucesso. Beleza? Então, vamos adiante. Na segunda questão, ele conta um pedacinho de uma história, né, que todos nós passamos ou vamos passar, ou estamos passando no caso de vocês. E depois ele faz uma pergunta. Vamos dar uma olhada. O terceiro ano do ensino médio é um momento no qual vários desafios são vividos. O que gosto de fazer? Em que sou bom? Qual profissão quero seguir? Como é o mercado para o ramo? Vou precisar fazer um curso profissionalizante, técnico ou superior para o que quero? Levando em consideração essas perguntas, qual seria um path to success que você poderia traçar? Lembre-se de considerar a sua perspectiva de sucesso, isto é, aquilo que de fato faça sentido enquanto conquista o seu ponto de vista. E aí, pessoal, como vocês podem ver, essa pergunta é de cunho pessoal, ou seja, cada um vai ter uma resposta diferente. Logo, nós temos aqui não uma resposta, mas uma sugestão de resposta. Eu estou respondendo como se fosse eu cursando o terceiro ano, assim como vocês. Então, olha só a nossa sugestão. Eu sempre tive certa facilidade com idiomas, podemos ver hoje. Gostaria de prestar o vestibular em uma faculdade da minha cidade. Assim, poderia observar minhas opções nesta área. E é isso, certo? Vocês podem desenvolver mais, vocês podem escrever a opinião e ponto de vista de vocês nessa questão aqui. Em algumas questões desse PET, na verdade, tem bastante perguntas sobre ponto de vista de vocês. Então vamos lá para a próxima. Nessa daqui também vai ser de cunho pessoal. Também cada um vai ter uma resposta. Então olha só, no número 3 fala assim: observe a escada contendo ideias de path to success. Crie uma e preencha com passos e atitudes práticas que você vai tomar a partir deste momento. No caso, ele está falando ali do desenhozinho, onde tem um bonequinho e tem vários caminhos que ele planeja seguir. Ele traça objetivos até ele conseguir chegar no ponto que ele vai considerar como sucesso. Então, novamente, essa é uma resposta pessoal e cada um vai ter uma.
Eu tentei colocar ali mais ou menos como eu imaginei sendo eu cursando, né, o terceiro ano e tendo que fazer estes exercícios. Então, é apenas uma sugestão de resposta. Cada um pode ter a sua, tá certo? Então, vamos lá. A minha sugestão seria me formar no ensino médio, estudar o máximo possível para conseguir prestar vestibular em várias faculdades e, obviamente, o Enem, me perguntar durante esse período o que estaria próximo de uma aptidão, que é aquilo que você consegue fazer melhor, aquilo que você tem mais jeito, certo? Você tem que buscar o seu gosto também. Buscar minha carreira na área que eu me veja mais realizado profissionalmente. E daí para frente é esforço e trabalho. Certo, pessoal? Então, pensem aí em como vocês vão montar o seu path to success e a gente continua aqui, tá certo? Então, nessa parte, ele nos lembra, o pet de vocês nos lembra sobre o infinitive form, que para quem não lembra, é a forma infinitiva. O infinitivo dos verbos em português é quando o verbo termina em R, certo? Então, falar, comer, dançar, correr, viajar, todos esses verbos estão no infinitivo. Já no inglês, para eu colocar um verbo no infinitivo, eu preciso sempre colocar o to, o T e o O antes deles. E eles colocaram alguns exemplos ali, ó. I'm going to Montes Claros to see my relatives. Ou seja, ele está usando ali o infinitivo no meio da frase. Eu estou indo a Montes Claros para ver meus parentes. Lembrando aí, relatives é parentes, não relativo, certo? I need to go shopping to get a suitcase. Eu preciso ir às compras para conseguir uma maleta ou uma mala. I have to go online to find a flight. Eu tenho que entrar na internet, né, go online, para encontrar um voo, certo? Eles estão usando aí a forma infinitiva, que é o to e o verbo, e na nossa tradução muda um pouquinho, mas basicamente é o verbo com um R no final. Então, ó, is it easy to find bargains online? É fácil encontrar barganhas online, no caso, coisa barata para comprar, ou né, algum trato ou algo assim. It's easy to do. É fácil de fazer. Não tem necessariamente relação com a frase de cima, ok, pessoal? It's not hard to do. Não é difícil de fazer, certo? Fazer, encontrar, ver, conseguir, todos esses verbos estão no infinitivo. No português tem R no final, no inglês tem to no início, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, continuando aí, logo em seguida no pet de vocês, tem mais uma questão, certo? Essa daí também vai ser de cunho pessoal, mas essa está perguntando em inglês, certo? Então vamos dar uma olhada aí no que ela está pedindo. Ó, you are planning to enter the job market. Make sentences about things you have to do, you need to do, and you are going to do. Use the verbs below if you wish so. Então, ó, você está planejando entrar no mercado de trabalho. Faça as frases sobre as coisas que você tem que fazer, que você precisa fazer e que você fará. Use os verbos abaixo se você desejar. Né? Eles colocaram alguns verbos e algumas frases que podem ser úteis na hora de criar uma frase, né? Que aí, tipo, fazer isso, ir até tal lugar, estudar tal coisa, mas nada daquilo ali é exatamente necessário. Eles colocaram um exemplo, ó. I'm going to watch a video to learn how to make a resume because I need to have internship experience to enter the job market. So I have to go online to find a training course. Então, ó, coloquei ali que o exemplo está falando coisas que ele tem que fazer. Eu vou assistir um vídeo para aprender como fazer um currículo, porque eu preciso de uma experiência de estágio para entrar no mercado de trabalho. Então, eu tenho que procurar online para encontrar um curso, certo? Nada muito difícil. Mas aí, de novo, pode ser pessoal, pode ser só uma ideia, certo? Então, eu coloquei a minha resposta assim, ó.
I'm going to take a look at the stores and pharmacies around the city where I live, so I can see if there are any companies in need of new employees. I plan to start working so I can pay for my studies and become a professional in an area I like. Então, eu vou dar uma olhada nas lojas e farmácias ao redor da cidade onde eu moro. Então, eu posso ver se há alguma empresa, né, precisando de novos contribuintes, né, novos empregados, colaboradores, o que eu queria dizer. Eu planejo começar a trabalhar para que eu possa pagar pelos meus estudos e me tornar um profissional em uma área que eu gosto. Show, pessoal? Tá certo? O próximo exercício, ele coloca um texto relativamente grande sobre a vida do ator Matt Damon, certo? E depois ela faz algumas perguntas a respeito. Isso aqui vai precisar um pouquinho de atenção para vocês conseguirem marcar lá, mas ela não é pessoal, ela é a respeito do texto, certo? Eu transcrevi o texto aqui porque podia ser que ficasse difícil de alguém ler por algum motivo, e eu vou estar lendo com vocês e está escrito aqui na nossa tela, no nosso slide. Então vocês podem ir acompanhando também. Ok? So let's go. Today, Matt Damon is one of Hollywood's most famous movie stars, but in the early 90s, he was struggling to be a success, and over the years, life has not always been easy. In 1996, he had to lose 40 pounds for his role as a drug-addicted soldier in Courage Under Fire. While he was dieting, he became ill and had to take medication for several years afterwards. In 2000, he cracked a rib while he was playing golf in The Legend of Bagger Vance. Then, 12 years after losing weight for Courage Under Fire, he had to gain 30 pounds to play a businessman in The Informant. Continuando. Matt grew up in Massachusetts in the US and started acting while he was still a student. He was studying English at Harvard University when he got a part in the movie Geronimo, an American Legend. When he heard the good news, he immediately dropped out of Harvard, hoping that Hollywood would take notice of him. It didn't. It wasn't until he won an Oscar with his friend Ben Affleck for Good Will Hunting in 1997 that Hollywood began to show interest. After excellent performances in The Talented Mr. Ripley, Saving Private Ryan, and Ocean's 11, he was offered the lead role in 2002 as the assassin Jason Bourne in The Bourne Identity. From then on, his career moved in one direction, only upwards. Então, pessoal, voltando aqui na parte inicial do texto, isso aqui está falando sobre a vida do ator Matt Damon, né? Hoje ele é muito famoso, ele fez um monte de filme, estrelou um monte de filme, participou de um monte, certo? Só que nem sempre foi assim. Ele teve que fazer várias coisas diferentes ali, passou por várias ocasiões que ele não esperava passar, com o objetivo, né, de sempre estar crescendo na indústria, que era o que ele gostava, era o que ele sentia aptidão, era onde ele queria crescer, e ele foi enfrentando todas essas questões. Então, ele perdeu peso, depois ele machucou, depois ele teve que ficar tomando remédio, depois ele teve que engordar tudo de novo, e ele estudava, ele não continuou os estudos, não façam isso, pessoal, sempre continuem os estudos de vocês. Depois disso, né, ele focou muito na carreira artística, ganhou um Oscar fazendo alguns filmes, até que ele conseguiu o papel principal dele, que foi na Bourne Identity, que é a identidade Bourne, certo? Então vamos lá. A questão sobre esse texto nos pede para enumerar os eventos na ordem que eles aconteceram de acordo com o texto.
Tá certo, pessoal? Então, nós temos aí, ó, na letra A, lost a lot of weight for a part of a movie. For a part in a movie, perdão. Então, ó, já está até marcado ali que aquela foi a primeira, que ele perdeu muito peso por causa de um filme, né? Ele ia fazer um filme e ele precisava perder uma certa quantidade ali de peso. Na B tá falando, né? Tá bem o seguinte, nós temos que completar. Então tá assim, ó. Went to Harvard University, que ele foi para Harvard, a Universidade de Harvard. Na C, was chosen for the lead role in The Bourne Identity, né? Lá no texto essa aí já é a última, então, né? Na D, put on weight to play a businessman. Ele teve que engordar para viver um homem de negócios, né? Na C ali, eu acho que eu não li, tá falando que ele foi escolhido para ter o papel principal na Identidade Bourne, que é um dos filmes que ele estrelou. Na E, tá falando won his first Oscar, que foi quando ele ganhou o primeiro Oscar dele, hurt his rib on a golf course, que ele machucou a costela dele jogando golfe, né? E na G, acted in Geronimo, an American Legend, e ele atuou nesse filme aí, que é o Jerônimo, uma lenda americana. Certo? Então, nós colocamos ali essas respostas em ordem de acordo com o texto. Então, fica 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. Ok? Então, vamos para o nosso próximo ali. Mais um textinho, né? Só que esse em português. E ele faz uma pergunta a respeito. Vamos lá, dar uma olhada. Recordar é aprender. Você sabia que recordar uma informação que você estudou aumenta a retenção do item lembrado na memória? Pois é, esta técnica de aprendizagem, de se esforçar para lembrar algo estudado, é amplamente investigada por grupos de pesquisas científicas ao redor do mundo. A grande maioria dos resultados nos leva à grande conclusão: reler ou reestudar conteúdos não é lá a melhor forma de aprender algo novo. O que eles estão falando aqui então, pessoal? Eles estão falando que se você estuda alguma coisa, se alguém te ensina alguma coisa, e ao invés de só ir lá fazer, como por exemplo, ir lá pegar e fazer uma prova e esquecer tudo aquilo que você viu, não é exatamente uma forma adequada de se aprender, de fato, algo novo. Então, toda vez que você estuda, aprende ou vê algo novo, você dá um tempo, pensa naquilo e tenta puxar da memória tudo que você aprendeu, certo? E aí, de acordo com algumas pesquisas, aparentemente se torna um pouco mais fácil você, de fato, memorizar aquilo e usar de forma útil, certo? Vamos dar uma olhada aí na pergunta que eles fazem a respeito disso. Pesquisas científicas mostram que reler um material não é a melhor forma de estudo. Qual prática de estudo você pensa que poderia ser melhor para o progresso do aprendizado? Essa questão pode ser de cunho pessoal, certo? Afinal, eles estão perguntando o que você acha que seria um bom método de estudo. Então, nós temos a nossa sugestão de resposta ali. Ó. Normalmente, expor com suas próprias palavras e conhecimentos adquiridos sobre a matéria faz com que seja muito mais fácil lembrar do que foi estudado. E, se por acaso houver algum erro ou dúvida, né? Ao rever na hora de confirmar as afirmações feitas, se torna mais fácil corrigir o erro em nossa memória. Ou seja, se você explica até determinada parte e após isso você não tem certeza, na hora que você for reler o documento, você vai conseguir substituir o conhecimento ou a falta dele nessa área de uma forma mais facilitada, certo, pessoal? Mas, como eu disse, essa é uma pergunta de cunho pessoal, então cada um pode apresentar uma maneira diferente, pode apresentar situações e resoluções diferentes, tá certo, pessoal? Por enquanto, a nossa aula fica por aqui, tá certo? E eu aguardo vocês na nossa próxima aula para continuarmos com a resolução dos exercícios da semana 2. Da semana 2 e da semana 3. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Caso você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, nós vamos estar dando uma olhada e vai ser um prazer responder e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Se você gostou desse vídeo, deixe o like para fortalecer o canal
e te vejo na próxima aula. Bye bye, see you!